protestante, a gente está falando de reforma no aspecto de restaurar, de voltar para a forma original, a forma antiga, para o evangelho antigo. Então, sempre que eu falar da reforma protestante, entenda isso, que é um retorno aos princípios do evangelho, pautados na palavra de Deus. E aí, a partir disso, é interessante entender o seguinte: embora nós comemoremos no dia 31 de outubro a reforma protestante, entenda que essa data ela é um marco a partir do que acontece ao redor de Martim Lutero, a partir da sua ação, porque a reforma protestante, esse retorno às escrituras, aos princípios, é um movimento que vai eclodindo em diversas áreas. Deus vai levantando. É muito importante a gente entender que esse movimento acontece a partir de um mover do próprio Deus. E acontece em diversos lugares na Europa, e eu vou trazer alguns nomes desses. E até mesmo aqueles que são chamados de pré-reformadores, aqueles que vieram assim antes, de fato, de Martim Lutero. Aí, por exemplo, qual o que eu vou apresentar para vocês aqui, que é tido como um dos pré-reformadores? John Wycliffe. John Wycliffe, ele vive ali entre os anos de 1328 e 1384, ele é um notável teólogo, e ele é alguém que se levanta nessa perspectiva de se opor a comportamentos da igreja da época, da igreja cristã da época, a igreja católica, em comportamentos, ações, deliberações que afastavam o povo das Escrituras. Então, o que o John Wycliffe faz, né? Ele é o principal precursor da reforma, porque é através dele que a Bíblia tem aí uma primeira tradução para um idioma nativo, para um idioma local, porque até então você só tinha a Bíblia escrita em latim. A Bíblia que estava nas igrejas, a Bíblia que estava na igreja cristã, ela era escrita em latim, a famosa Vulgata Latina, escrita por São Jerônimo. Então, primeira coisa, só tinha a Bíblia escrita em latim. Segunda coisa, a Bíblia era algo que somente pessoas ricas tinham, ou somente o clero. E aí, com John Wycliffe fazendo a tradução da Bíblia para o inglês, e ali nasce então a questão da prensa, né? E algo que vai revolucionar a Idade Moderna. A partir disso, então, ele começa a popularizar as Escrituras. Um outro pré-reformador que eu acabei não colocando aqui, mas eu lembrei dele agora, foi o Thomas Mützer, que também começa nessa linha. É alguém que quer o retorno às Escrituras, mas Thomas Mützer, depois de um período, ele acaba mudando o seu pensamento. E o outro é o John Huss, que você já deve ter ouvido falar. O John Huss tem aqui na projeção para vocês. O John Huss, ele é de 1369 a 1415, né? E ele é alguém também que se levanta pregando o evangelho, pedindo que a igreja retorne às Escrituras, e ele é morto em uma fogueira. E até alguns defendem que ele é quem faz um prenúncio de que Lutero viria, porque John Huss era conhecido como Ganso, era o apelido dele. E antes de morrer, ele diz que se levantaria um cisne branco, né? Que levantaria essa bandeira do Evangelho. Então, esses são nomes que surgem, que defendem uma restauração, né? Quando eu falar reforma, entenda restauração,
uma restauração aí do caminho da igreja, dos princípios da igreja, ali antes, bem antes de Lutero, um pouco mais de um século antes dele. E aí começa então, agora eu trago alguns nomes para vocês, de reformadores, que são reformadores já do período de Lutero, contemporâneos de Lutero. Ali depois do John Wycliffe tem o John Huss, né, que eu coloquei para vocês como um pré-reformador, e chegam então agora os reformadores, já ali por volta do final do século XV, né, início do século XVI e invadindo o século XVI, então. E dentre esses, eu destaco aí o William Tyndale, né, o Tyndale. Ele é um pastor que surge no país de Gales e que sabia o caminho para conduzir o povo à verdade bíblica, e ele leva a traduzir as escrituras de forma clara em sua língua materna, e ele também, após 2 anos, terminou sua primeira tradução do Novo Testamento e continuou aprimorando o texto nas traduções seguintes. Outro que vai surgir também é Teodoro de Beza. Teodoro de Beza, ele foi um teólogo protestante francês. Ele desempenhou um papel importante também no início da Reforma Protestante, e ele é um discípulo de João Calvino, e sucedeu João Calvino na liderança da igreja em Genebra. Um outro reformador também, que pouco se fala nele, hoje até um pouquinho mais, porque nós temos um seminário que leva o nome dele, né, que é o Martin Bucer, que era um notável teólogo, tanto que ele é destacado por Calvino, né, que é conhecido como o cérebro da Reforma, João Calvino, e João Calvino descreve Martin Bucer da seguinte forma: como homem que, por causa de profunda erudição, seu abundante conhecimento sobre uma ampla gama de assuntos, sua mente perspicaz e sua vasta leitura e muitas outras diferentes virtudes, ainda hoje permanece insuperável por qualquer pessoa, pode ser comparado apenas a alguns e se destaca dentre a grande maioria. Quem descreve Martin Bucer aí é o próprio Calvino, né? E aí outro reformador é o John Knox. John Knox, ele é influenciado por George Westerhert, que foi queimado por heresia em 1546, e no ano seguinte Knox se tornou um porta-voz da Reforma Protestante na Escócia. Então perceba você, aí Inglaterra, França, País de Gales, Escócia, veja que as coisas elas vão acontecendo, né? Elas vão acontecendo. E ao contrário do que muita gente pensa que o pai do presbiterianismo é João Calvino. Na realidade, o pai do presbiterianismo é John Knox, né? A igreja presbiteriana, ela tem um vínculo muito grande historicamente com a igreja da Escócia, e ela surge e ela se alicerça numa teologia, numa liderança desenvolvida principalmente por John Knox, né? E aí vem Calvino, que é muito conhecido, reformador. João Calvino, ele nasce na França, ele pertence a uma família rica, cujo pai era um importante advogado ligado à igreja, e em Paris, Calvino estudou teologia e humanidades, e depois começou a estudar direito, por ordem de seu pai, nas cidades de Orleans e Bourges. E é interessante a gente saber do seguinte, que Calvino, ele é conhecido como o cérebro da Reforma, como alguém que sistematiza os assuntos bíblicos de uma forma assim a dar uma maior condição de estudos por tópicos, né? Daqueles que gostam da teologia. E Calvino, embora fosse de uma família
rica, ele, quando se dedica ao ministério, ele não tem vida fácil não, tá, gente? Ele luta com doença, ele tinha uma saúde muito debilitada, enfim, e vivia assim de uma forma muito simples, com os recursos que a igreja provia para ele. Outro reformador, que nós vamos ver aí, que contemporâneo de Lutero, é Zwinglio, né, que foi educado sob forte influência humanista, também filosófica. Ele tornou-se um estudioso das Escrituras, fazendo uso do Novo Testamento, publicado por Erasmo de Roterdã. Em 1518, Zwinglio foi convidado a trabalhar na Catedral de Zurique, mas em pouco tempo depois entrou em conflito com as doutrinas católicas, como a proibição da carne na quaresma e o celibato dos sacerdotes, né? Eu me identifico muito aqui com o Zwinglio, essa coisa de proibir carne está por fora, né? Seja na quaresma, seja em qualquer data. Não dá para ficar 40 dias sem comer um churrasquinho. E aí o nosso principal nome, ou talvez o mais famoso, né, dentro da Reforma, que é Martim Lutero, o monge. Que Martim Lutero, ele era um monge agostiniano, né, que nasceu ali no final do século XV, na cidade de Eisleben, na Alemanha, e inicialmente Martim Lutero pretendia seguir a carreira jurídica, mas depois de uma experiência pessoal, resolveu seguir a vida religiosa. Então tem outros nomes assim, de muito destaque, como Philippe Melanchthon, Guilherme Farel, né, são nomes assim de muitos outros de destaque dentro da Reforma, mas eu trouxe alguns deles aqui só para você poder ter um panorama e depois você pesquisar a respeito deles. E aí o que é interessante a gente saber? Que essa questão da restauração, essa questão da reforma, ela surge não por ideia de um homem, não por uma movimentação humana, mas sim por direção de Deus através do seu Espírito. E esses homens são despertados a tal ação de reformar, de levar uma reforma, de levar a igreja a retornar aos seus princípios. Isso acontece a partir do contato deles com a palavra de Deus, o zelo com a palavra de Deus. Então entenda você que todo o cerne da reforma protestante está baseado única e exclusivamente na palavra de Deus. O que a nós é revelado na reforma, é rebuscado, é resgatado na reforma, não é nenhuma invenção humana, mas sim a volta, ao retorno de um olhar criterioso nas Escrituras Sagradas. E aí um texto que é muito famoso dentro da reforma protestante, que eu quero ler com vocês aqui, que é o texto de Efésios. Efésios 2, tá bom? Do 1 ao 10. Vai dizer assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não se glorie,
porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então, esse texto é um texto muito interessante, porque qual é o contexto que o apóstolo Paulo está aqui? Em Éfeso. Éfeso é uma cidade muito mística, extremamente mística, com diversas vertentes religiosas. O misticismo corre solto ali. As pessoas, tanto que você vê que Paulo ele menciona aqui, quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Não que isso seja algo assim na região celestial, mas esse povo cria, né, e Paulo destaca isso com eles ali, que é a área, né, de atuação dos espíritos. Então eles eram muito místicos, eles achavam que toda e qualquer atitude deles era guiada por esses espíritos. Enfim, não pensavam na possibilidade de um desenvolvimento deles por si mesmos, né? Mas sempre atrelado a alguma divindade ou até mesmo algum espírito que estivesse conduzindo aquela situação. Então, um lugar de adoração de ídolos, um lugar de muito misticismo, um lugar aonde o evangelho chegou, mas de certa forma as pessoas e até mesmo aqueles que se rendem ao evangelho ainda têm alguma dificuldade em relação às novas do evangelho, ainda tem aquele resquício do pensamento local. E lembre-se se você já assistiu o filme de Martim Lutero, por exemplo, quando ele começa a cair em si, numa viagem que ele faz a Roma, e quando ele chega lá, o que ele encontra? Ele encontra uma situação semelhante a essa aqui, vivida em Éfeso, né? Uma situação de extremo misticismo, aonde as pessoas tinham que fazer coisas mirabolantes, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, penitências, por exemplo, para poderem alcançar o céu, ou até mesmo fazer com que os seus que já tinham partido pudessem descansar. Quando Lutero chega em Roma, ele vê, estão vendendo lascas da ossada dos apóstolos, por exemplo, né? Assim, uma coisa surreal, isso impacta ele. E é mais ou menos nesse contexto de Éfeso que Lutero se encontra, e é esse contexto de Éfeso, então, que vai fazer Paulo levar os crentes que ali estão a refletir sobre a condição do que é ser servo de Deus e do que é estar submisso ao Evangelho. Então, a partir das Escrituras e não dos reformadores, é que nós temos os princípios que vão nortear a fé cristã. E que os reformadores fazem o quê? Fazem os nossos olhos retornarem a estes princípios que estavam se perdendo. E quais são estes princípios? Estão aí, ó. Há uma mudança teológica, porque até então, o que acontecia, gente? Você tinha a tradição da igreja, sabe? Você tinha uma ampla divulgação da tradição da igreja, que essa tradição, ela se colocava acima das escrituras sagradas, e por mais que a igreja romana negue isso hoje, mas ainda continua assim, a tradição para eles está acima das escrituras, certo? Então esse pensamento está presente ali na época, a tradição da igreja é mais forte, tanto que o povo não tem acesso às escrituras, tem acesso só às bulas papais, às determinações papais, que é o que eles devem seguir, e ponto final, sem discutir nem nada. Para você ter uma ideia como o povo era totalmente excluído dessas questões aqui, e você até tem alguns lugares que ainda preservam isso, que é a chamada missa tridentina, né? Onde o sacerdote, ele está voltado para o altar, certo? E ele celebra todo o ritual em latim. Então, aonde é que ficam as pessoas nisso?
E era dessa forma aqui, uma tradição da igreja. E, de um outro lado, nós tínhamos uma fortíssima vertente baseando a relação com Deus no aspecto da experiência humana, da experiência pessoal. Então, dois extremos assim muito perigosos, e extremos que nós encontramos nos dias de hoje. Igrejas que se baseiam na sua forte tradição, e movimentos religiosos que se baseiam em quê? Em experiência, em questões místicas. E aí, quando vem a reforma protestante, ela racha com tudo isso. Ela vai, ao contrário do que muita gente pensa, a reforma protestante aponta o seguinte: olha, religião não é algo místico, não, é pé no chão, é racional, é algo racional. Então há essa mudança teológica, e aí surgem então as chamadas solas, né? Quais são? Vocês podem ler comigo para vocês não dormirem? Bem forte. Então, sola escritura é somente a escritura. Sola gratia é somente a graça. Sola fide é somente a fé. Solo Christus, somente Cristo. Solo Deo glória, somente a Deus toda a glória, né? Essa quinta sola aqui, ela é introduzida depois, porque de fato as que são trabalhadas dentro da reforma são principalmente aí essas quatro primeiras: a escritura, graça, fé e Cristo. E o que isso significa? Significa o seguinte: olha, que o nosso norte, aonde de fato nós entendemos todo o plano de Deus para a humanidade, é nas Escrituras, e é a partir das Escrituras que nós devemos nos nortear, é a partir das Escrituras que nós devemos refletir, pensar, raciocinar, desenvolver a nossa fé. E é a partir das Escrituras que eu vou saber que a salvação é pela graça. Também. Pela graça, no sentido de que não tem nenhuma participação minha nisso. Não depende de eu fazer o bem. Não depende de eu obedecer um sistema religioso. Não é por isso que eu sou salvo. Eu não sou salvo porque eu sou vascaíno. Eu sofro porque sou vascaíno, mas não sou salvo porque sou vascaíno. Vocês veem que tem uma dor aqui dentro, né? Que sempre que eu posso, eu coloco para fora, né? Mas um dia as coisas vão melhorar, em nome de Jesus. Mas então, não é porque você é conservador ou progressista que você é salvo. Não é porque você é rico ou pobre que você é salvo. Não há mérito nenhum, não há participação sua nessa questão da salvação. Ela é o quê? É por meio da fé que é dada por Deus a você. Pela graça sois salvos. O que o texto vai dizer? Efésios 2:8. Por meio da fé. Aí uma pausa, né? Abre um parênteses aí. O cara de pau, isso não vem de você, isso não é dom seu, é dom de Deus. Então, para chegar a essa conclusão aqui, é por isso que há essa proeminência do somente a Escritura, porque é a partir das Escrituras que nós vamos entender o que é a nossa fé, como ela se dá, como ela se desenvolve, em que ela está alicerçada. Então aí, é a partir de uma leitura das Escrituras que nós vamos saber que a salvação se dá por meio de graça, por meio da fé. Isso não é dom nosso. Isso nos é concedido por meio de quem? Por meio de Cristo. Só há um mediador entre Deus e os homens. Só há um Salvador. Só há um caminho. Só um é o pão da vida. Só um é a água da vida.
Só um ressuscitou para que todos pudessem ressuscitar. Só um pagou por todos. Então, somente por Cristo. E tudo para quê? Para a glória de Deus. E quando a gente fala da glória de Deus, daqui a pouco a gente vai ampliar muito essa questão. Então, esses 5 pontos, gente, eles são importantíssimos, porque todo o desenvolvimento dessa herança da reforma para nós vai se dar a partir desses 5 pontos. E aí eu quero destacar com vocês um pouquinho do que era o entendimento das Escrituras antes da reforma. Porque, diferente de comumente se pensa no período anterior à reforma, se reconhecia a inspiração divina e a autoridade das Escrituras, sim, mas outros não reconheciam. E mesmo até durante a escolástica, todo um período aí antes da reforma protestante, época reconhecida por sua teologia especulativa, com amplo emprego, por exemplo, da filosofia grega, sobretudo a filosofia de Aristóteles, muitos dos grandes teólogos refletiram profundamente sobre a natureza e função das Escrituras. Então, perceba você que esse desejo de retorno às Escrituras, ele se dá antes aí de Lutero, da reforma protestante. Então, quando se volta para as Escrituras, rompe-se com a autoridade da tradição, rompe-se com a autoridade do experiencialismo, da experiência sobre as Escrituras. E a partir desse entendimento, a partir das Escrituras, e isso é importante a gente observar o seguinte, que vai destruindo toda uma construção contrária à palavra de Deus que tinha se alicerçado nessa época. Por quê? Cai a questão do institucionalismo. As pessoas achavam que eram salvas por pertencerem a uma igreja. E, de certa forma, às vezes esse pensamento está presente com a gente hoje também, né, pastor Emerson? Porque, às vezes, a pessoa diz assim, não, eu faço parte de uma igreja que é bíblica, uma igreja que é reformada, uma igreja que tem ênfase na oração, enfim, como se ele quisesse dizer o seguinte, não, eu faço parte desse grupo, então, eu estou bem na fita. Então, entenda que tem gente, igreja bíblica, em igreja reformada, que ainda não teve uma experiência pessoal com Cristo. E tem gente que estão nessas instituições que vão se perder, que não foram alcançados pela graça. Então, sola Escritura, sola graça, sola fide, solo Cristo, soli Deo glória, é um rompimento com essa questão institucional. E aí tem um outro lado que é o seguinte, é um rompimento com o pensamento místico. Que, na realidade, eu lembro assim, quando eu era mais jovem, e já faz algum tempo, cara, quando falava assim, poxa, Anderson, vamos na casa de fulano de tal, porque a filha dela está endemoniada. Gente, eu largava o que tivesse para fazer para ir atrás, sabe? Dessa época eu até mandei uma foto para o pastor Emerson, que eu tirei, para vocês verem como eu era vibrante com essa questão mística, né? Eu tirei, um dia, eu morava na região fria do Rio de Janeiro, e aí estava aquela névoa, era noite, aí tinha o poste com aquela luzinha amarela, eu estava com uma boinazinha assim, saí, parei, e um pastor amigo tirou a foto, de longe, aí ficou parecendo aquela foto do padre no Exorcista, sabe? Da capa do filme. Eu vibrava com isso, vibrava. Falava assim, e assim, até hoje, eu até sinto falta de expulsar o demônio, sabe? Mas eu vibrava com essa questão mística. E muita gente é assim.
E isso ficou muito forte, por exemplo, no Brasil, na década de 90, com aquele movimento de batalha espiritual. Não sei se vocês, como é que foi aquilo aqui em Goiânia, né? Mas no Rio, assim, a partir da Neuza Itioca, da Valnice Milhones e de outros nomes, foi algo assim muito grande, que levava as pessoas a um lidar com a fé cristã baseado na mística, no misticismo, né? Ao ponto de dessa gente grande, às vezes, quando ficava doente, se esconder, porque dizia, não, o crente não fica doente. Então, a reforma vai rompendo com essas coisas, vai rompendo com essa questão mística. E esses rompimentos que vão acontecendo, se dão através da palavra, se dão a partir da restauração desses princípios, vão trazer uma visão protestante que não somente reforma a igreja, tá? E aí vocês veem o poder transformador do Evangelho, não somente transforma a igreja, traz a igreja de volta para os trilhos, como começa a trazer uma mudança na sociedade. Você viu aí primeiro a mudança teológica que a reforma traz, mas aí começa a ter então a propagação de uma visão protestante. Sabe essa ideia de democracia que nós temos? Isso é resgatado com a reforma protestante. Isso é uma herança nossa na sociedade moderna. Porque até então, nesse período, isso tinha se perdido. Uma outra coisa que a reforma traz, e é interessante o seguinte, que nessa questão de sociedade democrática, começam a haver grandes avanços nas cidades, né? Avanços como, por exemplo, saneamento básico. É a partir da reforma que vão se saneando muitas doenças que eram assim, cabais naquelas localidades na Europa, mas a partir dos reformadores e de governantes influenciados pelos princípios da reforma, começa a se ter um cuidado maior com o povo, começa a se implementar uma política de saúde, uma política sanitária, tudo isso é resgatado a partir da reforma. Outra coisa muito interessante é a espiritualidade integrada. A reforma vai trazer isso para a gente, que às vezes é outro pensamento que a gente tem errado nos dias de hoje. Qual é o pensamento que a gente tem de espiritualidade? A gente acha que espiritual é aquela pessoa que faz 3 dias de jejum, que decora a Bíblia toda, né? Que ora da manhã até o fim da tarde, ora 4 vezes ao dia, né? Daniel orava 3, mas ele ora 4. Essas coisas fazem parte de uma vida, de uma espiritualidade sadia, mas não se limita a isso. Tanto que é muito comum você ver, às vezes, pessoas que têm uma vibração com jejum e oração, com leitura da palavra, estudo da palavra, mas não tem uma vida que condiz com isso. Tem problemas de ordem ética. E aí a reforma vai trazer para a gente uma visão de espiritualidade integrada, que é o quê? Eu oro, eu jejuo, eu busco a face do Senhor, mas eu amo o meu próximo, eu sirvo o meu próximo, eu contribuo com a sociedade. Essa é uma ideia de espiritualidade integrada. Uma outra questão que nós vamos observar a partir da reforma é a repressão das paixões e dos vícios. Hoje, quando se fala de repressão, né, as pessoas te reprimem quando você fala de repressão, mas entenda que é a partir daqui que tem aquela ideia do seguinte: olha, eu tenho que controlar as minhas atitudes. E às vezes a gente tem a visão de que repressão é algo ruim, não é. Imaginem vocês se o estupro não fosse reprimido.
é necessário. Imaginem vocês se os latrocínios não fossem reprimidos, se os roubos não fossem reprimidos, se a pedofilia não fosse reprimida. Como estaria a nossa sociedade? Um caos total. Então, é a percepção de que, para o exercício da liberdade, é necessário reprimir o quê? Paixões e vícios. Isso é algo necessário, algo que a reforma levanta e que nós precisamos resgatar nos dias de hoje. Muitas das vezes nós temos essa dificuldade em lidar com essa situação, nós cedemos às nossas paixões, aos nossos vícios, quando na realidade nós devemos combatê-los. E numa sociedade hoje que é tão entregue aos vícios, saiba você que mais de 60% da população já experimentou ou tem experimentado drogas, algum tipo de droga. E veja a destruição que isso gera. Então, a reforma ela vai trazer esse princípio de volta. Também o valor da família. O valor da família é algo que a reforma protestante vai resgatar, vai trabalhar, na perspectiva, por exemplo, do sacerdócio universal do crente, do líder familiar, ser o sacerdote no seu lar, ser aquela pessoa responsável de reunir a sua família, ensinar as escrituras à sua família, orar junto com a sua família, cantar cânticos de louvor ao Senhor junto com a sua família. Então, esses são princípios que vão solidificando as famílias. E é algo que, por exemplo, os puritanos, um movimento que vem depois, eles vão entender muito bem. O movimento puritano, ele solidifica essa propagação da fé por meio do ensino no seio familiar, né, do que nós chamamos hoje de culto doméstico. E também o seguinte, arte e cultura. Você já percebeu o quanto de arte e cultura é produzido nesse tempo? A partir da reforma protestante, e que começa então a se destacar a criação, né? Começa a se desenhar a criação. Rembrandt, por exemplo, desenvolve quadros com passagens bíblicas, né, referentes a passagens bíblicas. Você começa a ter uma grande produção de arte, de cultura nessa época, e aqui a reforma protestante vai trazer algo que por algum tempo a nossa igreja perdeu e hoje se resgata, que é o seguinte: olha, não tem essa coisa de música que só a música da igreja é boa. É uma arte. Então, você pode ter música produzida na área secular, que nós chamamos de secular, música boa, como ter música ruim. E ter música produzida dentro do seio religioso, ruim, como nós temos muitas. Então, uma música, por exemplo, no meio secular, que exalta a natureza, que destaca de forma respeitosa o amor de uma mulher por um homem, de um homem por uma mulher, músicas que exaltam a ajuda, a contribuição ao próximo, a amizade. São músicas que trazem ali, estão impressas nela a imagem de Deus, a imago Dei, o princípio divino. Então a reforma ela vai tratar isso assim de uma forma mais leve, né? Outra coisa, a importância do indivíduo. A reforma vai entender que para a transformação de uma sociedade é necessária a transformação do indivíduo. A responsabilidade do indivíduo, ela é resgatada nesse período aqui da reforma protestante. Eu estou rápido demais ou está de boa?
E continuando nessa visão protestante, aqui uma outra coisa muito legal da reforma, na próxima tela aí, é perdão e consciência livre. Isso aqui é um ponto muito interessante da reforma protestante, porque entenda você, é impossível qualquer cidadão seguir. Eu estou vendo algumas pessoas aí se esforçando ali para poder, eu vou mandar para vocês depois essa tela aqui, tá? Eu mando para o grupo lá, a graça vai chegar, vai alcançar. Eu mando para vocês, assim que terminar aqui, eu já mando a tela para vocês lá, pode ficar tranquilo. Geralmente eu faço isso. Então, perdão e consciência livre. Porque é difícil para qualquer pessoa seguir em frente se ela não exercer o perdão e também não obtiver uma consciência livre. Você já viveu situações assim que você está ali angustiado, com a sua consciência pesada, que você de repente reteve perdão, a gente não consegue seguir em frente, não é verdade? É difícil. E os reformadores entenderam isso, então, e trazem isso para a visão, não só da igreja, mas para a visão da sociedade. E agora aqui um ponto que eu considero muito importante. Que é esse aqui, fé aliada da razão. Isso aqui é interessante, porque é o seguinte, como eu disse, ou era a questão da tradição, ou a questão mística. E perceba você que até hoje, os movimentos religiosos, muitos deles são baseados em quê? Em experiência mística. Muitos dos movimentos religiosos vão te levar à busca de uma transcendência, né, de você deixar o seu corpo, se desligar de tudo, chegar a um nível, buscar o seu inconsciente, né, aquela coisa toda. E a reforma vai mostrar o seguinte, olha, a fé em Cristo Jesus se dá por meio da razão. Porque, gente, não existe fé sem razão. Entenda isso. Não existe fé sem razão. Fé sem razão é uma coisa chamada fideísmo. É destruidor, é avassalador. Leva as pessoas a um comportamento acrítico, sem direção. E a reforma vai mostrar para a gente o quê? A fé, ela é aliada da razão. Embora os crentes hoje ainda às vezes sejam taxados por outros como pessoas alienadas, não. A reforma protestante nos faz resgatar o princípio de que a fé se dá por meio da razão. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Palavra de Deus. Você ouve, você reflete, você avalia. Você é movido pelo Espírito Santo, mas em nenhum momento as suas faculdades mentais, elas são anuladas. É só a gente lembrar do que Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 2, verso 13, ele diz o quê? Que Deus opera em nós tanto o querer, quanto o realizar. Então, de uma forma assim, que a nossa mente não entende, e existem sim alguns pontos que nós vamos perder contato, mas a nossa ação, a nossa razão, ela, com a mente transformada, está sob a direção de Deus, sem que Ele anule a nossa razão, nosso poder de decisão. É algo assim lindo, que a reforma vai trazer para a gente. E quando se apresenta a fé como aliada da razão, se esmaga o misticismo. Por isso, que para você crescer na fé cristã, você precisa o quê? Estudar, ler, raciocinar, ponderar.
é muito importante. E uma outra coisa que vem atrelada a isso é o quê? A liberdade de exame e educação. Então perceba que a coisa se dá pela razão. A nossa fé, ela se amadurece através da razão. E é um princípio batista, né? Está lá entre os princípios batistas, o exame livre das Escrituras. Foi uma coisa que os reformadores resgataram. É por isso que o John Wycliffe vai traduzir a Bíblia para o seu idioma local, materno. É por isso que outros reformadores vão fazer o mesmo movimento. É por isso que Lutero vai, quando ele está lá sendo perseguido e que ele se refugia no castelo, ele então escreve o Novo Testamento no alemão da época, no alemão comum da época. Porque é a partir da leitura criteriosa, da liberdade do exame das Escrituras Sagradas, é que nós crescemos. E atrelado a questão do livre exame, está o quê? Educação. Por isso que quando a reforma acontece, a ferramenta é a educação. Começam a surgir escolas para os meninos pobres, para as pessoas pobres. Até então, escola é coisa para gente rica. Com a reforma protestante, não. Os monges começam a ensinar os populares. As pessoas começam a aprender a ler, a escrever, a terem contato com a lógica, com a matemática. E aí poderem estudar. Então, os avanços na educação, e principalmente na educação pública, se dão a partir do pensamento reformado. Você vê que tem muita coisa que às vezes é sequestrada ideologicamente, falando, né, que determinada linha ideológica sequestra, como educação, educação pública, igualdade entre todos, liberdade do indivíduo. Eles cooptam como se fossem princípios deles, mas esses princípios são nossos, nasceram conosco. E aí progresso e ciência. Aqui começam a surgir grandes cientistas, matemáticos, que professam fé em Deus. Tem um matemático que eu acompanhei um pouco na história da matemática, né, que é Leonardo Euler, cristão. Ele escreveu um livro sobre a Bíblia, sobre a sua fé. E aí, quando a gente vai observar, a maioria dos grandes matemáticos, eles vieram de berço cristão, pai, pastor. Alguns seguiram na fé, outros não, mas nunca negaram Deus. Nunca negaram Deus. E até uma coisa que a reforma vai resgatar para a gente aí, que é interessante, nesse aspecto do progresso e ciência, que vai haver um alinhamento entre ciência, Bíblia e filosofia, porque não se divorcia. Nosso Deus é um Deus criador. A criação do nosso Deus tem as suas complexidades. E a ciência é uma ferramenta para o entendimento disso, para o avanço disso. Então, a ciência que muitas vezes era negada no ambiente religioso, agora a reforma vai mostrar que ela tem a sua importância e que ela existe para a glória de Deus, assim como a filosofia. Por isso que eu sempre digo que quem estuda filosofia e pelo menos nega a possibilidade de um Deus, não entendeu a filosofia, não entendeu.
Mas essa não é a nossa discussão aqui. E aí a questão, né, aqui repetiu a importância do indivíduo, e a gente segue. Como é que ficam essas coisas para o dia de hoje? Como é que fica isso hoje em dia? A pós-modernidade, a reforma hoje e a sua conceituação. O movimento da cultura que rejeita os valores da modernidade e vê com desconfiança os princípios racionais supostamente universais desenvolvidos na época do iluminismo. Então, vejam vocês que a reforma vai nos trazer novamente para esse campo da razão, mas a razão é aliada à fé. Quando chega o iluminismo ele vai perverter isso e colocar o homem como centro de todas as coisas, colocar Deus do lado de fora dessa conversa, né, dessa dinâmica. E aí o que nós observamos? E aí a gente já vai caminhando para o fim, a próxima tela. Então, o que a gente vai ver nessa próxima tela? O modernismo, né, que aí é basicamente inaugurado com esses princípios cristãos da reforma, né? E o que nós encontramos no modernismo? Nós encontramos a verdade, ela é universal e absoluta. Isso é uma coisa que vem da reforma protestante, a propagação do cristianismo, né, o evangelismo, aí o surgimento de missões modernas, principalmente a partir de William Carey, o sonho de um mundo perfeito regido pela razão. Momento nenhum esse movimento da reforma, de volta às Escrituras, exclui a razão, ao contrário, a razão é uma aliada. Confiança no progresso movido pela tecnologia da indústria. O símbolo dessa modernidade é a indústria e a cultura judaico-cristã, que é o que molda a nossa sociedade ocidental. Ela é moldada nesses princípios da cultura judaico-cristã. Se você retirar esses princípios, você não tem uma característica do que é a sociedade ocidental. E tudo isso hoje é combatido no pensamento pós-moderno. E quais são os princípios do pensamento pós-moderno? O que nós vamos ver? Que a verdade ela é local e relativa. Cada um tem a sua verdade, né? Vemos aí a proliferação das guerras de narrativas, porque cada um tem a sua verdade. Não acreditam numa verdade única, não acreditam numa verdade diretiva. Vemos o crescimento das religiões orientais, e muito disso se dá por quê? Porque muitas dessas religiões levam para esse caminho de transcendência. Aí uma sociedade de informações, sucessivas guerras desacreditaram o sonho da modernidade. Vemos aí guerras, rumores de guerra sempre. E o reconhecimento de que a tecnologia e a indústria estiveram a serviço da destruição do homem e da natureza. Isso hoje é muito propagado, né? Vocês têm visto aí, ultimamente tem aumentado o número de manifestações, principalmente em locais com exposições de arte, né? As pessoas têm ido lá fazer as suas manifestações em prol do meio ambiente, contra a indústria, A questão ambiental tem o seu lugar, é óbvio isso. Até às vezes um erro grande do pensamento conservador, e isso aconteceu nestes últimos anos, é que nós nos preocupamos muito com as pautas morais, né, e esquecemos de outras pautas, as quais fazem parte também de um pensamento conservador judaico-cristão, que é a questão do meio ambiente. O meio ambiente deve ser uma preocupação da Igreja de Cristo. Lembra? Deus criou o homem, colocou no jardim para quê? Para lavrar e cuidar. Então, é responsabilidade da igreja o cuidado com a natureza, com a criação.
E aí símbolo, as novas tecnologias, né, e o multiculturalismo, algo que também vem invadindo a igreja. Então, na sociedade que nós encontramos hoje, percebemos que existem princípios que vão, mais uma vez, combater aquilo ao qual a reforma protestante resgatou. E que nós vemos, por muitas das vezes, a igreja também abandonando. Fala-se muito da reforma protestante, mas existe um lema da reforma que é muito importante a gente ter em mente. Você sabe qual é o lema principal da reforma? Alguém sabe? Valendo um prato de galinhada no final do culto. Igreja reformada sempre reformando. Igreja reformada sempre reformando. Ou igreja restaurada sempre se restaurando. Então a gente sempre precisa. Por quê? E a gente não pode deixar de fora, precisa contextualizar. O que essa eleição trouxe, gente? Uma exposição absurda e vergonhosa da igreja, pelo seu apoio acrítico. E eu falo com propriedade porque eu votei Bolsonaro, tá? Não tenho vergonha de falar. Mas o que a gente viu em torno de tudo isso foi assim absurdo. O envolvimento da igreja como instituição, tanto de um lado como de outro, mas bem fortemente com o atual governo. Por quê? Os princípios foram deixados de lado. Abraçou-se uma figura de um homem, quando na realidade é somente Cristo. É somente Cristo. É lógico que a gente precisa falar sobre política, faz parte, lembre-se lá da responsabilidade do indivíduo, devemos votar de forma responsável e tal, mas jamais essas coisas podem estar acima de Cristo, da palavra de Cristo. Jamais podemos abandonar a graça. Fomos alcançados por ela para exercermos ela na vida de outras pessoas. Por isso que lá, né, o texto que nós lemos vai dizer que nós fomos salvos para as boas obras, que Cristo reservou para nós boas obras. Então, toda vez que a igreja ela se volta para pautas exclusivas da sociedade sem o parâmetro bíblico, a igreja se perde e acaba sendo envergonhada. Então é tempo da igreja refletir sobre isso, né? E de ter mais critério no seu apoio, abranger mais a sua visão de mundo, não se preocupar somente com pautas morais, mas com questões práticas. E aí volto a dizer, meio ambiente, justiça social, educação. São pontos da reforma, são pontos que a reforma protestante trabalhou. E para isso é preciso o quê? Como é que a gente vai se manter firme naquilo que a reforma resgatou e seguir em frente e influenciar o mundo, assim como a reforma protestante influenciou? A gente precisa reforçar as bases. A gente precisa reforçar as bases. O que nós podemos entender como reforçar as bases? Precisamos observar a nossa cosmovisão. Para isso, é necessário voltar-se para a palavra. O que é a cosmovisão cristã? É a visão de mundo a partir de uma visão cristã, alicerçada nas Escrituras. Precisamos ter uma visão abrangente. E para podermos ter uma visão abrangente, iluminada, precisamos voltar para a palavra. Então, veja que a gente fala da reforma de um contexto histórico,
de todo um acontecimento, de todo um pano de fundo, mas a gente volta para aquilo que é original. Lembra lá em Atos 2? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na palavra. A gente volta para essa coisa original. Aí a gente precisa entender o mundo de hoje, precisamos ressignificar a nossa linguagem. Não é que a gente tem que abrir mão, não. Entenda que a reforma acontece num período medieval. Há uma contextualização. E hoje a gente precisa contextualizar as coisas. Nós, pastores, precisamos rever a nossa forma de comunicar, né? Provavelmente, hoje em dia, já não alcança mais o coração das pessoas os sermões que trazem deveres, mas alcança o coração das pessoas mostrar, por exemplo, que se ela for fiel de fato, haverá transformação na vida dela, de que de fato Deus derrama bênção sobre a vida daqueles que são justos, que são tementes a Ele, que têm uma vida com Ele, que oram, que buscam, que Ele capacita esses, mesmo em uma situação adversa, a seguir em frente. É um desafio. Nada muda se nada muda. Alguém disse isso certa vez. E nós precisamos observar isso com carinho. Então, para a gente encerrar, eu vou fazer um apanhado de tudo o que eu falei, de uma forma assim resumida e com mais alguns textos bíblicos. O que foi a reforma? Foi o retorno ao Evangelho, uma redescoberta do Evangelho. Foi restaurar o caminho da igreja alicerçado nas Escrituras. A Reforma Protestante foi um movimento que abrangeu os séculos 16 e 17 na Europa. E vimos que o seu capitão foi Martim Lutero, que o dia 31 de outubro é um marco dessa reforma, quando Martim Lutero postou as 95 teses no seu perfil no Instagram. Brincadeira, ele colocou lá na porta da igreja de Wittenberg. E apesar de ter havido alguns precursores antes dele, como eu disse, John Wycliffe, na Inglaterra, que imediatamente traduziu a Bíblia, Jan Hus, no Reino da Boêmia, ali na República Tcheca, o propósito inicial desses homens era reformar a Igreja Católica Apostólica Romana, corrigindo aquilo que se percebia da corrupção doutrinária e moral que minava a eficácia do Evangelho. A tentativa fracassou e o resultado não foi a tal reforma almejada, mas a exclusão, quando não a morte dos tais reformadores, que se tornaram intoleráveis e então foram chamados de protestantes no seio da igreja. Hoje, dentro do cristianismo, estima-se que católicos, romanos e protestantes juntos somem cerca de 2,2 bilhões de fiéis. A síntese da reforma protestante está nas 5 solas que hoje concebemos: somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus. Coletivamente, essas frases compõem os princípios fundantes da reforma. Elas resumem as convicções teológicas dos protestantes sobre o que é essencial no cristianismo, uma vez que clareiam a doutrina da salvação. Os 5 solas da reforma protestante nada mais são do que a redescoberta do antigo evangelho de Cristo e dos apóstolos. E ele é crucial. E aí o texto de 1 Coríntios 15, do 1 ao 2, você pode acompanhar aí na sua Bíblia comigo, diz assim: agora, irmãos, quero lembrar-los das boas novas. Quais são as boas novas?
o Evangelho. 1 Coríntios 15, 1, 2. Que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam. Se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei, do contrário, sua fé é inútil. Porque o Evangelho, tal como todos os apóstolos a nós o entregaram, ele é assim tão importante. Eis que está em jogo, veja, a partir do que está escrito por Paulo em Romanos 3, 9 ao 10. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, Paulo falando, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus e gentios, estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. E o verso 23 vai dizer, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão de quê? Da glória de Deus. Então, a humanidade como um todo está sob o poder do pecado. Não há justos, todos pecaram, ficando aquém do padrão da glória de Deus. E, consequentemente, experimentamos a morte. Romanos 6, 23 vai dizer o quê? Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tendo o pecado como nosso Senhor ou empregador, o que recebemos como salário é o quê? A morte, e a morte eterna, condenação. No entanto, a livre dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo. A essência dessa condenação eterna, o que torna tão horrorosa, é o que temos escrito em Romanos capítulo 5, 9. Pode observar aí também. E, uma vez fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Entenda que a morte eterna significa que, se nós não formos salvos por Cristo, se nós não formos justificados pelo sangue de Cristo, se alguma coisa não nos acontecer para mudar essa nossa condição, estaremos para sempre sob a ira de Deus. E eis a forma como Paulo coloca a mesma questão em Tessalonicenses 1, do 9 ao 10. Ele vai dizer, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir a Deus vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. E aqui, gente, o ponto de questão, em questão para os reformadores era o seguinte: como os pecadores poderão se livrar da ira de Deus que está por vir? Como se pode escapar da condenação eterna que já pesa sobre os pecadores? O escape está em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. E os reformadores redescobrem isso aonde? Nas Escrituras. João vai dizer, e quem crê no Filho do Homem tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho do Homem não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3,36. Então, a reforma protestante nos aponta que somente Cristo pode nos livrar da morte. E nós precisamos voltar os nossos olhos para os problemas deste mundo, assim como os reformadores voltaram os seus olhos. Observarmos esses que são os principais problemas dos pecadores, por dentro, espiritualmente mortos, incapazes de obedecer à lei de Deus, consequentemente por fora, pesa sobre eles a ira de Deus, são merecedores da ira de Deus, já estão condenados. Eram esses os problemas para os quais os reformadores saíram em busca de solução, a morte espiritual do pecador e a ira de Deus sobre ele. E essa ira merecida. Então, os reformadores se perguntavam, há esperança de que possamos reviver e de que Deus possa voltar 100%
a nós para sempre? Qual é a resposta? Sim. Há sim boas novas no cristianismo, e a resposta que a Reforma Protestante encontrou na Bíblia foi a seguinte: nascermos de novo, revivermos em Cristo Deus, se voltarmos 100% a Cristo. E de que forma isso se dará? Pela graça somente, em Cristo somente, por recebimento em fé somente. Rendam, em última instância, glória a Deus somente. Como a Bíblia somente, como autoridade final e decisiva para discernir e ensinar e defender as verdades do Evangelho. Então, esses 5 princípios da Reforma Protestante, eles são importantes, porque eles compõem o único caminho capaz de nos arrancar da morte eterna e nos colocar na vida eterna, e de nos retirar debaixo da ira de Deus e nos colocar 100% sob as bênçãos eternas de Deus. Esses são os princípios da Reforma, são os legados da Reforma que nós devemos defender e exercer para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Obrigado, pastor Anderson. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para nós encerrarmos. Que oportunidade maravilhosa. A reforma foi uma só. Uma oportunidade que aconteceu naquele momento, mas reflete nas nossas vidas até hoje. E que bom que tem um grupo significante hoje da igreja que resolveu aprender um pouco mais sobre a reforma. Porque nós ouvimos falar, mas nós nunca paramos para nos aprofundarmos sobre a reforma. A Ana Lenita até falou, vamos fazer um movimento sobre aí, Ana. Não foi daquele jeito, mas nós trouxemos algo para que a igreja conhecesse mais sobre a reforma, mais sobre a importância disso em nossas vidas hoje. E louvado seja Deus pela vida do professor Anderson, do pastor, professor, que nos abençoou. Que isso possa refletir nas nossas ações diárias, o sacrifício que os nossos irmãos reformadores fizeram e que nós continuemos a reformar sempre. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Anderson, pela vida da sua família. Obrigado, Senhor, porque hoje nós paramos, nós temos aqui adolescentes, nós temos jovens, nós temos adultos que pararam, tiraram um tempo para investir, ó Pai, em conhecer mais aquilo que o Senhor fez na história. E como o Senhor mudou a vida de bilhões de pessoas através de uma intervenção, ó Pai, do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Que o Senhor continue fazendo isso através de nós. Que nós sejamos, ó Pai, instrumentos em Tuas mãos, como a estes homens aqui citados e tantos outros que não foram citados, ó Pai, por falta de tempo, nós também queremos ser, ó Pai. Assim nós te oramos, já também pelo alimento que está à mesa, e agora nós faremos aquilo, lembrando do Senhor todas as vezes que nos reunimos, comendo, compartilhando, tendo comunhão, fazendo com que o Senhor e o seu sacrifício seja lembrado, ó Pai. Nós nos reunimos aqui essa noite para louvar e engrandecer o Teu nome, aprender da Tua palavra e termos comunhão um com os outros, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe. Valeu. Vamos comer. Obrigado, meu amigo.